Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, concluímos o capítulo 17, um capítulo dedicado à Babilônia apocalíptica, mas também já anunciando a queda dela, como a besta vai destruir a Babilônia apocalíptica. Eu disse para vocês que eu chamo isso de a luta do mal contra o mal, uma coisa muito estranha, mas está profetizado. Vamos agora ao capítulo 18, e olha, eu falei para vocês que o fato da Bíblia dedicar um capítulo inteiro à Babilônia apocalíptica mostra como essa instituição é perigosa para a verdadeira igreja, porque, claro, o Apocalipse está nos alertando. O capítulo 18, o Apocalipse vai dar ainda mais detalhes sobre essa instituição. Então, o título na minha Bíblia já diz: A Queda da Babilônia, Lamentações sobre a Terra. Capítulo 18, versículo 1.1 diz: Um anjo com grande poder. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O comentário diz: Enquanto as nações se rendem à besta por essa possuir poder, um anjo se manifesta com grande poder, muito superior ao poder da besta. Apesar do dragão dar o seu poder à besta, este não pode ser comparado ao poder do anjo que permanece fiel a Deus. Porque, claro, o dragão ele não tem mais a luz de Deus. E ele nem pode usar o nome de Deus com autoridade, como Miguel, príncipe, repreendeu o anjo quando Daniel orou. Tá bom? E também nós temos relatado em Judas que o arcanjo Miguel usou o nome do Senhor, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, são anjos fiéis, Miguel, Gabriel. E claro, aqui não está dizendo o nome do anjo, mas talvez seja Gabriel se manifestando, porque Gabriel já se manifestou num ponto na grande tribulação, no capítulo 12, quando ele expulsou Satanás e seus anjos das regiões celestiais. Bom, eu coloquei aí Apocalipse 13, versículo 2, que fala do dragão entregando o seu poder à besta, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Ou seja, essa besta que vai atuar por um período ao lado da Babilônia, ela também vai receber um poder do dragão. Assim como o dragão deu poder à Babilônia, eu falei para vocês, todos os espiritismos do mundo tiveram que dobrar o joelho diante da Babilônia, diante da Igreja Católica. Alguém vai colocar a hipótese de que o método que a Igreja Católica usou, por exemplo, perseguindo, torturando, matando os bárbaros para que eles aceitassem o batismo católico, o método que a Igreja Católica utilizou aqui nas Américas, com os africanos aqui no Brasil, com os índios, tudo um método de tortura, né, para levar a pessoa a uma fé que, na verdade, é uma fé pagã. Acho que ninguém vai conceber essa possibilidade, né? O comentário prossegue. A Terra foi iluminada, representa o caos que estará o planeta no governo do Anticristo, em especial na segunda metade do seu governo. Então, eu vou até comentar mais à frente aqui, pode ser que a humanidade tenha visto, veja, né, digo, é o futuro, né, é a manifestação desse anjo e essa luz que chega na Terra. Até porque uma das catástrofes que estão previstas no Apocalipse é que chegará um momento em que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Existe hipótese, como eu comentei com vocês lá nos selos, trombetas, de que fenômenos naturais, como por exemplo uma tempestade solar, que os cientistas dizem que pode deixar o planeta Terra por 6 meses sem energia, ou seja, a Terra vai ficar nas trevas, sem luz. E nesse momento, esse anjo se manifesta com grande poder e ilumina a Terra.
O comentário prossegue: não é possível afirmar que essa manifestação seja apenas simbólica e que os habitantes da Terra não verão nenhum sinal que ilumine a Terra. Então eu falei, tem alguns que afirmam que é apenas símbolo. Eu não vejo no texto razão para afirmar que seja símbolo ou que seja literal. Então, aprendendo com o apóstolo Paulo e com Apolo a não ir além do que está escrito, eu digo que pode ser literal, mas também pode ser simbólico. A questão que é literal que vai acontecer é a queda da Babilônia. Como a humanidade vai ver essa luz, se vai ver essa luz, essa é uma possibilidade. Pode ser literal, pode ser simbólico. Eu fico pensando um momento glorioso também da manifestação desse anjo, né? O comentário diz: a terra foi iluminada com a glória do anjo. Isso ocorre no momento que a terra vive a pior treva espiritual da sua história. Jesus Cristo disse que esse momento será como nos dias anteriores ao dilúvio. E aqui eu vou colocar para vocês, eu depois recomendo a vocês comprar os meus 2 livros sobre arqueologia, porque eu resolvi me dedicar a esse tema nos últimos 2 anos. E o que aconteceu? Na verdade, eu vi na arqueologia algo que eles não conseguiram ver, mas a arqueologia encontrou os homens, a humanidade, as civilizações que viviam antes do dilúvio, em especial os sumérios, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E eu falo um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Veja, o comentário prossegue. Hoje conseguimos identificar como viviam os homens antes do dilúvio. Haviam 2 gerações, uma que desafiava a Deus, a geração de Caim, e outra que tinha nome de que servia a Deus, a geração de Sete. Mas a arqueologia já mostrou que as 2 gerações viviam da mesma maneira, em rebeldia e servindo ao mal. Então eu encontrei cerca de 200 anos antes do dilúvio, a gente já encontra os descendentes de Sete envolvidos realmente em idolatria e até homens reivindicando a adoração como Deus. Então, o que Jesus Cristo disse, como nos dias anteriores ao dilúvio, a arqueologia, e claro, isso é uma obra divina, Deus fez com que todos aquelas escritas permanecessem no solo para que a humanidade pudesse encontrar nesses últimos dias. Nesses últimos dias nós temos condições de saber como viviam os homens antes do dilúvio. E eu vou detalhar mais à frente aqui. Tanto a geração de Sete quanto a geração de Caim já reivindicava a adoração como Deus. É exatamente o que vai acontecer nos últimos dias. Exatamente isso, porque o anticristo vai reivindicar a adoração como sendo Deus. Lembre-se que eu falei para vocês que existe uma suspeita grande do anticristo ou surgir hoje na Ucrânia, ou aproveitar a religião da Ucrânia, porque na Ucrânia lá vivem os Ashkenazi, e os Ashkenazes, que também vivem na Alemanha, começaram a se dizer judeus, e os judeus assumiram isso como sendo verdade. Só que entre os Ashkenazes se desenvolveu um judaísmo espírita, chamado Hassidismo. Podem pesquisar que vocês vão ver. O fundador dele, Baal Shem Tov, dizia que Deus lhe deu a graça para aprender com os espíritos do passado. A Bíblia condena isso, sabemos muito bem qual espírito do passado ele estava consultando. E esse Hassidismo hoje domina a religião judaica. Todos aqueles judeus ortodoxos que vocês veem, todo de preto, né, e falando muito que o Messias está chegando, na verdade aquele é um grupo espírita que está falando da chegada do anticristo. E pior, hoje o primeiro-ministro de Israel é um Ashkenazi hassidista. Então o mundo está mesmo sendo preparado para o anticristo. O comentário prossegue. A geração de Caim construía as grandes pirâmides em homenagem à serpente,
Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, que eu pesquisei a fundo naquele grupo que construiu as pirâmides, e eu digo que as pirâmides foram construídas pelos descendentes de Caim. Os argumentos são muitos e são claros. E uma das coisas que eu identifiquei é o porquê eles construíam aquelas pirâmides. A mesma pirâmide que você encontra sobre as igrejas que são ligadas à maçonaria, você pode observar que tem sempre uma pirâmide no topo dela. O comentário continua. Eles a chamavam, essa divindade que era a serpente, eles a chamavam de Meret Seger, a divindade que morava em uma pirâmide. Ou seja, aquelas pirâmides que eles construíam em homenagem à serpente. O que havia antes do dilúvio era um culto à serpente. E esse culto vai retornar durante a grande tribulação. Nós conseguimos identificar isso hoje através dos achados arqueológicos. O comentário prossegue. O último rei descendente de Caim foi Pepe II. Vocês podem entrar na internet e pesquisar. Eu consegui identificar. Pepe II foi o último rei dos descendentes de Caim, que construíram pirâmides. E depois dele, a arqueologia diz que houve algum evento, que eles dizem deve ter sido uma mega seca, que a população desapareceu. Nós sabemos o que aconteceu, foi o dilúvio. São cerca de 150 anos, 200 anos para depois a civilização reaparecer. Isso ocorre na mesma época do dilúvio, próximo de 2300, 2200 a.C. Então, o último rei descendente de Caim foi Pepe II, que reivindicava a adoração como Deus. Ele dizia, eu sou Deus. Os descendentes de Sete foram chamados de sumérios na arqueologia. Seu último rei foi Naram-Sin, que também reivindicava a adoração como Deus. Naram-Sin e seu filho Sarkar-Sarre. E a arqueologia, a história diz a mesma coisa. Esses reis reinaram na mesma época e eles falam, ocorreu alguma catástrofe que a população desapareceu. A arqueologia não acha nada. Que catástrofe foi essa? Foi o dilúvio, mas eles dizem que foi uma mega seca. Ok? Mas então, o importante aqui na escatologia, nós estamos identificando como vai ser o culto durante a grande tribulação. Vai ser um culto de adoração a Satanás, um culto de adoração à serpente. Esse culto tinha dominado os descendentes de Caim e os descendentes de Sete antes do dilúvio. O comentário prossegue. A adoração à serpente entre os povos antediluvianos foi restaurada após o dilúvio por Nimrod, quando fundou a religião da Babilônia, que hoje sobrevive na Igreja Católica. A adoração à divindade Mitra, que tem raízes em Tamuz, filho de Nimrod, envolvia culto à serpente. Então veja, eu vou colocar uma citação aí de um livro que o título dele é exatamente Imaginário da Serpente de A a Z. Essa senhora chamada Maria Ribeiro Goretti escreveu um livro interessante para a história, né? Mas ela mostra como a serpente era adorada nos povos antigos, principalmente nesse culto de Mitra e em outros casos. Veja o que ela escreve. O símbolo da serpente, né, compreende um homem que envolve em seu corpo uma serpente e possui um cajado e 2 machados na mão. Ahriman é a incorporação de todo mal. Habita um domínio subterrâneo de eterna escuridão, de onde traz fumaça e trevas, doença e morte para o mundo. No final dos tempos, ele se refugiará impotente na escuridão. No mitraísmo, preste atenção nisso, no mitraísmo e no zervanismo é venerado como Deus. Seus rituais incluem o sacrifício dos animais que pertencem simbolicamente aos poderes do mal. O que é mitraísmo? O culto a Mitra era um culto antigo que existia principalmente entre os persas, tá ok? E ele também estava no culto romano
O culto de Mitra ele é muito parecido com o culto de Tammuz, parece que é uma inspiração no filho de Nimrod chamado Tammuz. E Mitra era a divindade que tinha aquela adoração especial no dia 25 de dezembro. E a Igreja Católica adotou esse culto a Mitra, que era um culto que envolvia o culto à serpente. Comprem esse livro, ele está aí, vou apresentar eles para vocês nas referências bibliográficas. Esse livro, infelizmente, ele conta a história, né? Infelizmente, ele conta a história de como a serpente era adorada no mundo antigo. Por quê? Eu coloquei lá no grupo esse livro completo para vocês quiserem comprar. Então, por que os descendentes de Caim adoravam a serpente? Eles adoravam a serpente porque certamente ele ouviu da sua mãe, do seu pai, ouviu principalmente da sua mãe aquela história do diálogo dela com a serpente, e que a serpente havia dito que eles não morreriam, que eles teriam como escapar. Os descendentes de Caim, que construíram as pirâmides, as evidências são muitas. O que eles buscavam? Eles buscavam escapar da morte. Então Caim, quando Deus oferece a ele, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Agora, se não, o pecado jaz à porta. Por que ele escolhe essa outra porta do pecado? Certamente pensando na palavra da serpente, que havia dito que ele tinha como escapar da morte. E aqueles que construíram as pirâmides, eles viviam para construir aquele túmulo, para eles terem uma garantia de uma vida eterna, né? E até de se tornarem deuses. Então, esse exemplo aqui é importante, porque o culto a Mitra, e sempre lembrando, pesquise na internet Arquidiocese Mitra, você vai ver que todas as arquidioceses católicas são dedicadas a essa divindade. O comentário prossegue. A história comprova que a Igreja Católica adotou o culto a Mitra com personagens cristãos. Adotou inclusive o dia 25 de dezembro, dia de reverência a Mitra, como se fosse a reverência a Jesus. Se você pegar, tem até imagens antigas seria Semíramis, outros dizem que seria Ísis, amamentando uma criança. Semíramis seria amamentando Tammuz. Você pode ver que a Igreja Católica copiou até essa imagem de Maria amamentando Jesus. Por que colocar uma imagem de Maria amamentando Jesus se não existe uma referência disso na Bíblia? Imitando, adotando o culto de Mitra, que, como esse livro disse, envolvia o culto à serpente. O comentário prossegue. O culto à serpente era tão comum no mundo antigo que até a aparente inocente filosofia de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, tem origem na serpente. A mesma historiadora, Goethe, em sua obra Imaginário da Serpente de A a Z, retrata a origem da filosofia de Sócrates. Ela diz: em Delfos, no santuário de Apolo, que estava situado sobre o templo de Piton, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Nesse santuário havia um oráculo conhecido como Pitonisa, nome atribuído à sacerdotisa em memória dessa serpente sagrada. Ele diz que até o nome Pitonisa vem exatamente de Piton, o nome da serpente. Então é incrível, eu lendo esse livro, como realmente o culto à serpente era comum no paganismo, o culto a Satanás. Isso é sabido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele fala da mesa do demônio para que os cristãos não contaminassem a mesa do Senhor. Então ele começa a falar, na verdade,